Meus amigos e meus irmãos, boa tarde e boa noite. Seguir a Jesus. Quem é que pode seguir a Jesus? Qualquer uma pessoa pode seguir a Jesus, não ao seu modo, não pelas suas obras, não pelas suas atitudes, mas cumprindo aquilo que Jesus determinou, para sermos verdadeiros seguidores de Jesus. Seguir Jesus não é, no caso, andar atrás dele, nem muito menos andar do seu lado, nem muito menos andar do seu lado falando palavras amenas e fazendo bondades. É muito mais do que isso, porque nós não estamos seguindo um homem bom, nós estamos seguindo o Filho de Deus, nós estamos seguindo aquele que é muito mais, devido à plenitude da sua identidade, à plenitude do seu nome e à plenitude da sua missão. Seguir a Jesus exige não apenas sacrifícios pessoais, mas exige um entendimento do nosso espírito e uma verdadeira concordância do nosso espírito com o Espírito de Deus. Alguns textos causam muita confusão e são verdadeiros lenitivos para aqueles que presumem que seguir Jesus é praticar boas obras. Vamos ver um desses engodos, aparentes engodos, quando o texto, quando o versículo é analisado de maneira maliciosa e isolada, que eu sempre chamo de versiculite. No Evangelho de Mateus, capítulo 19, versículo 29, Mateus, capítulo 19, versículo 29, Jesus diz uma coisa que faz parte de um contexto, tem um significado abrangente. Vamos ver o que Jesus diz. E todo aquele que tiver deixado casas ou irmãos, ou irmãs, ou pai, ou mãe, ou filhos, ou campos, por causa do meu nome, receberá muitas vezes mais e herdará a vida eterna. Então Jesus está ensinando a vida eterna e que as pessoas sejam seus seguidores através de sacrifícios de coisas materiais e de coisas emocionais. Não. Jesus nunca ensinou salvação pelas obras humanas. Jesus está aqui falando de algo contextual. Nesse mesmo capítulo 19, vamos inserir agora o que eu acabei de dizer no seu verdadeiro contexto, que começa nos versículos 25 e 26, os homens perguntando a Jesus: sendo assim, quem pode ser salvo? Jesus diz que nenhum homem pode salvar-se sem a intervenção soberana de Deus, sem a vontade soberana de Deus. Então, no versículo 25, no versículo 26, Jesus fala da impossibilidade, da incapacidade do homem ter a vida eterna, a não ser pela vontade soberana dele ou de Deus Pai. No versículo 28, no versículo 27, Pedro faz uma pergunta a Jesus. E nós, Jesus? De que maneira ele faz essa pergunta? Então lhe falou Pedro: eis que nós tudo deixamos e te seguimos, que será, pois, de nós? Jesus, nós já fazemos isso, nós já deixamos tudo que nós tínhamos, nossos barcos de pesca, nossas famílias, e estamos te seguindo. O que será de nós? Aí Jesus dá a perfeita explicação de quem é ele e de quem é Pedro e os demais discípulos, os demais seguidores verdadeiros. No versículo 28, quando ele fala da palingenesia, quando ele fala da restauração de todas as coisas, ele interrompe aquele diálogo e tranquiliza Pedro. Jesus lhes respondeu: em verdade vos digo que vós, os que me seguistes,
Porque Jesus sabia quem eram os seus seguidores. Não eram os que estavam à busca dele, nem os que estavam atrás dele ou do lado dele, mas aqueles que o conheciam na plenitude da sua identidade, da sua divindade e da sua missão. Vós, o que me seguistes, quando da regeneração, quando da palingenesia, o Filho do Homem se assentar no trono da sua glória, portanto, algo futuro, algo escatológico. Também vós assentareis em 12 tronos, para julgar as 12 tribos de Israel. Pedro já era um discípulo. Pedro era um verdadeiro seguidor. Pedro era um eleito. Pedro era um escolhido. Pedro era reconhecido por Jesus como um seguidor verdadeiro. E Pedro sabia disso também. E quanto a nós, Senhor? Vocês já têm algo muito nobre garantido futuramente. Aí vem aquele texto que eu acabei de dizer. E todo aquele que tiver deixado casas, ou irmãs, ou irmão, ou pai, ou mãe, ou campos, por causa do meu nome, pelo fato de ser Jesus, o nome ser Jesus, pelo fato do nome ser Paulo, pelo fato do nome ser Pedro, ou ser João, ou Zacarias, não é por causa do nome de Jesus, é por causa da representatividade plena do seu nome. O seu nome tem uma identidade, no seu nome existe uma missão, existe uma perfeição no seu nome e nas obras que Jesus praticou, em tudo aquilo que ele exerceu. Por causa do meu nome, receberá muitas vezes mais e herdará a vida eterna. Sim, herdará a vida eterna. Herdará a vida eterna porque atende à plenitude do nome de Jesus. Quer dizer que se alguém disser, Jesus, eu te amo, está salvo. Jesus, eu gosto de você, está salvo e terá vida eterna? Não. É muito mais do que isso. É preciso uma verdadeira comunhão do Espírito do homem, um verdadeiro entendimento do Espírito do homem com o Espírito de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Seguir Jesus não é apenas sacrifício de deixar pai, mãe e casa e vender o que tem. É reconhecer Jesus na plenitude da sua identidade. Ninguém pode seguir Jesus negando o que ele é. Porque Jesus vai logo dizer, aparta-te de mim. Jamais te conheci. Você quer me seguir com as tuas obras e queres que eu submeta as minhas obras, as tuas obras, homem? Aparta-te de mim. Se alguém quer seguir Jesus, por qualquer sacrifício que venha a fazer, é preciso reconhecer condições mínimas da plenitude do nome de Jesus e da plenitude da sua missão. Vamos ver algumas condições mínimas para que a pessoa possa seguir a Jesus. Em primeiro lugar, o mais simples, que eu cito sempre, seguir a Jesus como mestre e como Senhor. Muitos querem fazer de Jesus o professor Jesus, o didata Jesus, o mestre Jesus. Não, ele não é mestre. Ele é mestre e soberano. Ele é mestre e Senhor. Ele é aquele que tem poder e autoridade sobre todo o espírito, sobre todo o principado e sobre toda a potestade. No Evangelho de João, capítulo 13, versículos 13 e 14, Jesus explica muito bem que ele é mestre, mas também é Senhor e soberano, e ninguém pode dissociar, porque Jesus não é cúmplice dessas coisas pessoais, dessas alienações doutrinárias. O que diz Jesus? Vós me chamais de mestre e de Senhor, e dizeis bem,
porque eu sou. Vocês me chamam de mestre, eu sou mestre. Vocês me chamam de soberano e senhor, eu sou. Ora, se eu, sendo o senhor e o mestre, vos lavei os pés, também vós deveis lavar os pés uns dos outros. Jesus aqui dá uma prova de humildade e dá uma recomendação importante. Vocês devem lavar os pés uns dos outros. Ou seja, facilitar o caminhar uns dos outros. Perdoando os pecados de vossos irmãos. Orientando os vossos irmãos no seu caminhar cristão. Lavar os pés aí não é apenas um ato de humildade. É um ato de ensinamento, de perdão e de orientação que todos nós cristãos e seguidores de Jesus devemos dar uns aos outros. Então é necessário reconhecer a dupla condição de Jesus, o Jesus mestre e o Jesus soberano, o Jesus mestre e o Jesus Senhor, como ele mesmo afirmou no Evangelho de João, capítulo 13, versículo 13 e 14. Soberano, Senhor e mestre também. Em segundo lugar, é preciso seguir Jesus reconhecendo nele o justo e justificador. Como é que alguém pode seguir Jesus? No caso, negando a plenitude do seu nome, a plenitude da sua função. Jesus é o justo e o justificador, e isso não é ponto de vista. Qualquer ponto de vista contrário a isso é puramente heresia e mentira. As Escrituras falam fartamente de Jesus como justo e justificador, aquele que nos torna aceitáveis perante Deus. Na carta aos Romanos, capítulo 5, nos versículos 1 e versículo 6, Paulo explica isso de maneira bastante simples. No versículo 1, justificados, pois, mediante a fé, temos paz com Deus, por meio de nosso Senhor Jesus Cristo. Então, a paz com Deus vem por intermédio da justificação mediante a fé. E ele continua no versículo 6, porque Cristo, quando nós éramos ainda fracos, ou seja, quando éramos pecadores, Cristo morreu a seu tempo pelos ímpios. Aí outra lição, além de justo e justificador, na sua morte redentora, ele morreu pelos ímpios, porque ele não veio buscar os sabidos desse mundo, ele veio buscar os fracos, os ímpios e os pecadores. Então, além de reconhecer Jesus como soberano Senhor e Mestre, é necessário reconhecê-lo como justo e justificador. E ele é o único que é justo e justificador. É preciso também, como terceiro exemplo, reconhecer Jesus como Redentor. Como é que alguém pode dizer que é seguidor de Jesus pelas suas obras íntimas e negar o caráter redentor de Jesus? É uma verdadeira falácia, é uma verdadeira ofensa às Escrituras Sagradas dizer que é um seguidor de Jesus, mas não precisa reconhecer a redenção que nele existe. Isso é fantasia, e essa fantasia existe e contamina muita gente. O apóstolo Paulo, em Efésios, capítulo 1, versículo 7, afirma: no qual Jesus temos a redenção pelo seu sangue, a remissão dos pecados, o esquecimento dos pecados, segundo a riqueza da sua graça, não segundo a riqueza das nossas obras. Então, no qual Jesus temos a redenção, no caso, o esquecimento de nossos pecados, pelo seu sangue, pelo seu sacrifício perfeito e eterno na cruz do Calvário, o esquecimento de nossos pecados, segundo a riqueza da sua graça, da graça dele, porque o homem não tem graça nenhuma. Então, reconhecer Jesus como Senhor e Mestre, justo e justificador, e como Redentor. Agora vem também a necessidade de reconhecer Jesus como reconciliador. Ah, mas é tanta coisa assim, eu pensando que ser bonzinho me fazia seguidor de Jesus.
Isso pensa o príncipe desse mundo. Isso ensinam os mestres da mentira, que basta ser bonzinho para ser seguidor de Jesus. Não. Estão anulando Jesus como soberano, Jesus como justificador e também Jesus como redentor. O outro exemplo que nós temos aqui, condição sine qua non para reconhecermos Jesus na sua plenitude, na plenitude do seu nome, é reconhecê-lo como o nosso reconciliador com Deus. Sem a nossa reconciliação com Deus, que só é possível por intermédio de Jesus, não existe seguidor de Jesus, não existe a condição cristã, e nós continuamos gentios, afastados de Jesus, afastados de Deus, portanto. O reconciliador. Jesus é o nosso reconciliador com o Pai. Só Ele tem poder e autoridade, na sua soberania, de nos reconciliar com Deus. O melhor exemplo bíblico para isso é 2 Coríntios, capítulo 5, versículo 18 e versículo 19. Ora, tudo provém de Deus. Aí já fala muita coisa, monergismo. Tudo provém de Deus, que nos reconciliou consigo mesmo por intermédio de Cristo e nos concedeu, não é permitiu, Ele nos concedeu o ministério da reconciliação, o chamado catalagei, a saber, Deus estava em Cristo, reconciliando consigo mesmo o mundo, não imputando aos homens as suas transgressões, e nos confiou a palavra da reconciliação, não imputando aos homens os pecados anteriormente cometidos, e nos confiou a palavra reconciliatória. Então, assim, nós vemos a necessidade também de, pelo menos, reconhecer Jesus como nosso reconciliador. Se o homem acha que pode reconciliar-se com Deus através das suas obras e méritos, está deturpando o nome de Jesus. É preciso reconhecê-lo como o reconciliador com Deus. Qualquer afirmativa fora disso é anticristianismo e podemos chamar de heresia com toda certeza. E por último, o Espírito Santo de Deus. O Espírito Santo de Deus acompanha toda a identidade de Jesus, a sua missão e a sua obra redentora. E o Espírito Santo de Deus é hoje o Espírito efetor de toda a igreja, de toda a cristandade. É o Espírito que dá ao homem cristão, ao pregador, ao evangelista, ao mestre, o conhecimento e a autoridade entre os homens e entre os principados e potestades do bem e do mal. Autoridade para pregar o verdadeiro Jesus. A plenitude do nome Jesus, a plenitude da missão de Jesus. O Espírito Santo de Deus não pode ser deturpado, dizendo alguns que ele é uma filosofia para o futuro, que é um entendimento novo. Isso não existe. Isso é blasfemar contra o Espírito Santo e é também atentar contra Jesus, porque o Espírito Santo é um Espírito divinal que foi prometido por Jesus em nome dele e em nome de Deus Pai. E como prova disso, de que é um Espírito efetor e também divinal, vamos citar o Evangelho de João, capítulo 14, versículo 17, que mostra que o Espírito Santo já capacitava os discípulos de Jesus, e isso, portanto, há mais de 2000 anos atrás. Não é nada para os dias de hoje e não é nada para o futuro, nem para algum passado recente. Nada disso. O que diz João, capítulo 14, versículo 17? O Espírito da verdade, Espírito da verdade, com E maiúsculo, que o mundo não pode receber. Estava começando a disseminação do Evangelho, então não era a hora. Porque o mundo não o vê nem o conhece, a maioria. Vós o conheceis, vós quem? Vós que sois meus discípulos, vós que sois meus apóstolos. Vós o conheceis, porque ele habita convosco, tempo presente, e estará em vós.
Ele habita convosco, então não é nada para depois, é para agora. É Jesus, quando disse isso, o Espírito Santo já estava capacitando os seus discípulos para a disseminação do Evangelho. Assim nós vemos que é necessário seguir Jesus, não apenas com coração bondoso e misericordioso, mas um coração com sabedoria e discernimento, reconhecendo Jesus como soberano e Senhor, como justo e justificador, como aquele que é o único redentor, o único reconciliador, e respeitar a integridade do Espírito Santo de Deus. Que Deus abençoe você em nome de Jesus. Tem muita gente dizendo que segue Jesus, mas não atende a nenhuma dessas recomendações mínimas, que não são pontos de vista pessoais, não. São bíblicos, são escriturísticos. E disso falam os profetas, Jesus e os apóstolos. Que Deus abençoe você em nome de Jesus.